Você está começando o Jogo Aberto Pernambuco. Bem-vinda, bem-vindo. O que o esporte precisa de reforços em 3 posições. Essa é exatamente a nossa proposta de enquete para você. O esporte só precisa de reforços em 3 posições? Você tem a mesma opinião do presidente Yuri Romão? A gente quer saber a sua opinião. Você está satisfeito aí, de alguma forma, apenas com Gabriel Vasconcelos e Pedro Augusto que chegaram? Porque o esporte, você sabe, né, está numa situação bem complicada na Série A do Brasileirão. Responde a nossa enquete, por favor. Olha, o esporte entrou na última semana cheia, né, de treinos, sem jogos oficiais e com poucas alterações no elenco, né? Foram apenas 2 saídas e 2 chegadas. Vamos conferir. O esporte iniciou nesta segunda-feira a última semana completa de treinamentos com poucas mexidas no elenco. Ao todo, o time rubro-negro teve 4 movimentações no elenco, 2 saídas e também 2 chegadas. O goleiro Thiago Couto e o atacante Gustavo Maia deixaram o time pernambucano. Thiago foi negociado numa troca com o Vitória, que enviou para o esporte o goleiro Gabriel Vasconcelos. Já o atacante foi emprestado ao Criciúma. O esporte também contratou o volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O jogador chegou em definitiva ao Leão até o final de 2026. O próximo compromisso do esporte será no dia 9 de julho, diante do Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Com o novo treinador no comando, a expectativa é grande para saber a formação do time titular. Tá aí então o esporte, né, nessa semana de preparação, a última antes de retomar a temporada, né, de jogos oficiais. Já tem quarta-feira que vem, dia 9, na Ilha do Retiro, contra o Ceará pela Copa do Nordeste. E aí depois, meu amigo, minha amiga, é um jogo atrás do outro, é Brasileirão. Se passar aí na Copa do Nordeste, mais Copa do Nordeste. Bom, e para falar dessa semana, né, livre do esporte, livre e de muito trabalho, a gente vai ao vivo ao Centro de Treinamento do Esporte, onde está o repórter Paulo de Tarso, que tem todas as informações do Leão. Torcedor na expectativa, ávido por essas informações. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Tudo bem, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Daqui a pouco, 2 da tarde, o esporte vai apresentar um dos últimos contratados, né? São poucas caras novas ainda para o técnico Daniel Paulista trabalhar aqui no Leão, que são o volante Pedro Augusto, além do goleiro Gabriel Vasconcelos, e o Pedro vai ser daqui a pouco apresentado oficialmente aqui no esporte. O Leão está nessa preparação visando a sequência da temporada. O esporte que vai ter na próxima quarta, dia 9, o Ceará, valendo vaga na semifinal da Copa do Nordeste. E no próximo dia 14, o Leão volta a campo pelo Brasileirão em Caxias, diante da equipe do Juventude. Daqui a pouco, além, claro, da coletiva de apresentação do novo contratado, o Pedro Augusto, o esporte vai treinar em preparação visando o Ceará, depois a equipe do Juventude e o técnico Daniel Paulista, que recentemente, Rembrandt, comandou um jogo-treino, um coletivo contra a equipe sub-20 e já tem um esboço de escalação pensando aí na volta dessa parada. Então o esporte tem no gol Kaique, na direita treinou Matheus Alexandre, mas o Hereda foi preservado. O Hereda deve ser o titular na sequência das competições para o esporte. Na zaga, Rafael Thierry, a boa notícia, voltando após um tempo no departamento médico, Chico, e na esquerda, Cariús. O meio-campo, aparentemente um pouco mais povoado. Cristian Rivera, Fabrício, Sérgio Oliveira, Lucas Lima na frente, Barleta e Pablo. Então é um 4-3-3 variando por um 4-4-2, a depender, claro, da situação do Lucas Lima, se vai jogar um pouco mais centralizado ou se vai abrir como um ponta, situação que ele já fez no próprio esporte. Então a gente vai aguardar como é que fica essa situação. Zé Lucas, que teve bom desempenho com a Sub-17,
muito bem nos amistosos contra o México, fez inclusive gol, né? A gente mostrou aqui no Jogo Aberto Pernambuco, o jogador já se reapresentou e está integrado ao elenco do técnico Daniel Paulista, que vai seguir, lembrando, nessa preparação. O Sport atenta ao mercado, buscando mais reforços para a composição do elenco do técnico Daniel Paulista, e 3 peças devem chegar ainda para esse elenco. Zagueiro ainda vai ser contratado e pelo menos mais 2 atletas de ataque, um camisa 9 e um centroavante, além de um jogador de mais velocidade. O Sport está atento ao mercado, pelo menos 3 situações estão encaminhadas para o Sport anunciar nos próximos dias, e uma dessas situações, de acordo com o portal GE, deve ser o Gustavo, né? Meio atacante, base do Sport, se mandou para o Oriente Médio, é um jogador que interessa ao Sport, jogador pode ser repatriado e reforçar o elenco do técnico Daniel Paulista, além do Cevala, né, que é um atacante chileno do Colo-Colo. Também existe essa especulação, além do próprio Tchik, né, que é o Bilal Old Tchik, atacante holandês. Se não tiver errada a minha pronúncia, eu peço aí um certo perdão para os amigos, mas é uma pronúncia um pouco complicada. Atacante que estava na divisão de acesso do futebol holandês, também é especulado no Sport. Claro que nada oficial, o Leão segue buscando esses reforços para entregar para o técnico Daniel Paulista, então fica essa expectativa. Rembrandt. Boa, Paulo. Sobre Hereda, né? Você vai observar também, acompanhar o treino de hoje, mas a expectativa é que ele já esteja liberado, porque nesse jogo treino que você fez referência aí contra o Sub-20, o titular da posição foi o Matheus Alexandre, né? Que está naquele momento, assim, desconectado da torcida do Sport, até pelo que ele não rendeu, pelo que ele não entregou neste começo de temporada, né? Havia uma grande expectativa até pelo investimento que o Sport fez de 9 milhões de reais pelo Matheus Alexandre, que não foi aprovado pela torcida, pelo menos neste início. E o técnico Daniel Paulista já chegou dizendo que vai observar todo mundo, vai dar oportunidade, chance para todo mundo, e ele já foi titular nesse jogo treino aí contra o Sub-20, mas a expectativa era de que o Hereda fosse liberado. Rafael Thierry tem treinado, né, normalmente. A expectativa também da galera rubro-negra é de que ele possa finalmente entrar em campo nessa temporada, para que ele possa reforçar efetivamente o time do Sport na defesa, que está carente, né, não só na zaga, na dupla de zaga ali ou no trio, mas o técnico vai começar aí com uma linha de 4, ou seja, 2 laterais e 2 zagueiros. E também Fabrício Domingues, porque a gente leu aqui hoje cedo, até o Tiago Saturnino me mostrou aqui, um jornalista, acho que paraguaio, né, que havia um interesse do Cerro Porteño, que o Cerro Porteño havia feito uma oferta ao Sport, mas a oferta não interessou ao time pernambucano, ao time rubro-negro, mas que as negociações elas continuariam. Seria um ano de empréstimo com opção de compra. O que é que você tem de informações em relação a esses assuntos, Paulo? Rembrandt, por enquanto nada concreto. Agora, não me surpreende se isso acontecer, até porque o Fabrício foi muito bem em 2024, mas perdeu muito espaço em 2025, né? O Sport não nega, também não confirma, porém existe sim essa especulação do futebol paraguaio, um destino aí provável do Fabrício Domingues, que começou bem no Sport, mas depois que foi comprado, já não rendeu o esperado em 2025, ficou um pouco abaixo. Claro que a temporada do Sport, sobretudo no Campeonato Brasileiro, não é a melhor temporada, não é para vários atletas, um melhor momento, então surge essa possibilidade, de repente, de um negócio para esse atleta. Considerando que o Zé Lucas estava na seleção sub-17, que ele é um jogador que deve ser bem observado pelo técnico Daniel Paulista, não me surpreende, de repente, o Zé Lucas voltando e nessa escalação que eu trouxe, saindo justamente o Fabrício Domingues, indo para a equipe reserva do Sport, né? Fazendo uma composição de meio campo, Rivera, Zé Lucas e o Sérgio, com o Lucas Lima um pouco mais à frente e não o Fabrício. Então fica essa também expectativa. O momento é que o mercado está aquecido, vários clubes do exterior estão contratando, no Brasil também, nessa próxima janela de julho. Então o Sport pode até, eu não descartaria, negociar por empréstimo o Fabrício Domingues, se tem alguma compensação ou não. Vamos aguardar se isso vai evoluir, Rembrandt.
Valeu, Paulo de Tarso, com as informações ao vivo do CT, o Centro de Treinamento do Esporte. Muito obrigado ao Paulo e ao Rinaldo Cavalcante, o nosso repórter cinematográfico, que está lá fazendo as imagens e trazendo para a gente.